Vilas operárias. Walter Gropius nasceu em 18 de maio de 1883 em Berlim, na Alemanha, e morreu em 5 de julho de 1969 em Boston. É considerado um dos principais nomes da arquitetura do século XX. Estudou em escolas em Berlim e Munique, onde completou sua formação. Em 1910, montou seu próprio escritório. Influenciado por Benres, arquiteto prenunciador do modernismo, seu primeiro grande projeto foi para a Fábrica Fagos, em 1911. Já apresentava elementos que caracterizariam suas obras, estrutura metálica e vidro. Foi recrutado para a Primeira Guerra Mundial e, no final dela, foi nomeado diretor da Escola de Artes Aplicadas e da Academia de Belas Artes da Saxônia. Cada uma dessas escolas tinha uma visão das artes. A primeira ensinava artes aplicadas, atividades artesanais consideradas de nível inferior, e a segunda lecionava belas artes, considerada de nível superior. Gropius uniu essas duas áreas e, com o apoio de alguns arquitetos, fundou a Bauhaus, que lançou as bases do modernismo. Com o governo nazista crescendo no poder, a Bauhaus começou a sofrer ataques e Gropius foi obrigado a deixar o país. A partir de 1937, passou a lecionar na Universidade de Harvard e tornou-se diretor do Departamento de Arquitetura da universidade. Nos Estados Unidos, começou a desenvolver arranha-céus, criando conceitos arquitetônicos que seriam exaustivamente copiados nas décadas seguintes. Em alguns projetos, associou-se a Marcel Breuer, ex-aluno da primeira geração da Bauhaus. Com ele, projetou um bairro operário em New Kensington, próximo a Pittsburgh. As vilas operárias. Devido à Revolução Industrial, muitas pessoas saíram do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida trabalhando nas fábricas, mas acabavam em moradias precárias, chamadas de cortiços sem nenhum planejamento. Devido a isso, viu-se a necessidade de oferecer melhores condições a esses operários. Nesse contexto, começam a surgir as vilas operárias, vilas privatizadas, construídas pelos donos das fábricas para abrigar os funcionários e sua família. Essas vilas tornaram-se autossuficientes, pois além das moradias, possuíam também escolas, igreja, hospital, clube, parque e banho público. As unidades residenciais eram dispostas geralmente em fila, na mesma situação, dimensionamento e implantação. Outras formas adotadas foram a casa-quartel e a fábrica-internato, que era compostos por vários pavimentos e dormitórios e refeitórios. Esses conjuntos se expandiram por praticamente toda a cidade industrial em vários países na metade do século XX. Exemplos: o conjunto Siemensstand, localizado entre os bairros de Charlottenburg e Spandau, na Alemanha, foi construído como vila operária de uma fábrica da Siemens. O projeto de Hans Scharoun contou com a participação de arquitetos de renome, como Walter Gropius. O que singulariza o projeto são as suas formas náuticas. Colônia de Darmstadt. Em 1928, Gropius ganhou um concurso realizado pela cidade de Karlsruhe para uma colônia no distrito de Darmstadt. O segundo prêmio foi para Otto Hassler e pôde executar algumas de suas ideias para o projeto a poucos quarteirões de casas de 5 andares e coordenar o trabalho dos outros 8 arquitetos. Foi a primeira vez que uma competição na Alemanha prescreveu a construção de casas unifamiliares e multifamiliares em linhas. As diretrizes foram muito rigorosas e concretas, incluindo os detalhes da planta, o que deixou os arquitetos uma estreita margem de criatividade. Exemplo no Brasil: Vila Galópolis, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Galópolis surgiu em 1892 com a vinda de italianos oriundos da região de Chile e que imigraram para o Brasil em consequência de um movimento grevista dissolvido à força pelo Estado em favor da classe patronal. Dos 308 tecelões grevistas que imigraram para o Brasil, alguns chegaram ao Rio Grande do Sul e se fixaram em várias cidades, entre elas Caxias do Sul. A existência de arroios e quedas d'água em abundância levou os imigrantes a organizarem uma rudimentar tecelagem em forma de cooperativa para fornecer a energia que movimentaria as rodas dos moinhos.
A pequena tecelagem foi inaugurada em 29 de janeiro de 1898, com teares adquiridos de uma empresa italiana falida. A sua instalação promoveu a organização da vila e reivindicações por melhorias nas condições de acesso. Sem sucesso industrial e comercialmente, os sócios da cooperativa foram forçados a vender a fábrica em 1907 para o italiano Ercole Galò. Galò foi vice-intendente do município de Caxias do Sul entre 1914 e 1915. Do seu nome deriva-se o primeiro distrito de Caxias do Sul, Galópolis. A comunidade agrupou-se ao redor da fábrica e cerca de 2.700 pessoas eram abrigadas nessa vila, mas apenas 700 trabalhavam na fábrica de tecelagem.